Olá, meus amigos, é uma bênção mais uma vez podermos estar juntos. É realmente gratificante poder falar a respeito de coisas tão grandiosas e tão profundas. O assunto de hoje é sobre as muitas moradas na casa de meu pai. É um assunto que realmente é difícil de conversarmos, é um assunto um pouco delicado, porque nem todas as pessoas têm a capacidade nem a consciência cósmica, não é verdade? A pessoa aprendeu desde que nasceu dentro da sua aquisição religiosa que os pais passaram de modo cru para frente para outras pessoas e também aprenderam dentro da sala de aula da sua universidade e assim por diante, matérias limitadas e ensinamentos limitantes dentro dessas organizações, seja ela religiosa, acadêmica, seja ela espiritualista. E nós temos que abrir a nossa mente para que possamos alcançar as benesses de olhar para fora com outro olhar. Bom, nós temos vários YouTubers, temos vários palestrantes, espíritas, espiritualistas, ufologistas, ufólogos, falando a respeito da vida fora da Terra. Mas a vida fora da Terra ela só se torna interessante para nós quando nós temos o contato com esses seres, quando nós podemos contactá-los. Pode ser de primeiro, segundo, terceiro grau, apenas um sonho, uma visão. E é importante que nós possamos olhar com um olhar diferente para essas pessoas. Nós temos aqui no Brasil vários artistas que faziam sucesso e estavam ali com um grande público no auge da sua carreira e após um primeiro contato eles se desestruturaram artisticamente e se reestruturaram espiritualmente. E sumiram, começaram a dar valor a coisas que não tinham valor para eles na época. E uma das coisas que nós temos que dar grande valor quando nós chegamos próximo de um contato desse ou após um contato desse, uma coisa que nós passamos a olhar com os olhos diferentes é a vida. A vida, principalmente a natureza, quando nós olhamos para a vida como um todo. Após alguns tipos de experiências diferenciadas, eu achei extremamente importante conversar a respeito desse tema. Não todos os dias, mas falar ou passar algumas experiências. Eu venho conhecendo pessoas cada vez mais que têm esse tipo de contato e que relatam situações assim. Eu vou contar uma experiência minha em uma viagem astral. É um dia comum. Antes disso eu havia feito preces, orações, para que eu pudesse receber ajuda, para que eu pudesse receber a cura, para que eu pudesse ser auxiliado para ter um corpo mais forte. E nesse sonho, após esse desdobramento espiritual, eu me encontrava dentro de um lugar. Eu não posso afirmar onde era, nem o que era, mas eu estava com a presença do meu mentor e havia um ser muito mais alto do que eu, acima de 1,85 m, e de aparência que não era a nossa aparência. Havia escamas em seu corpo, ele não utilizava-se de roupas e a cor desse ser não era cinza, nem era negra, nem vermelha, mas
havia uma mistura de tons. Tinha olhos grandes, boca pequena, o corpo longilíneo, braços compridos, pernas compridas. O lugar onde eu estava era um lugar muito limpo, muito clean. Só tinha o necessário naquele lugar. E havia uma câmara com um tubo de luz vertical de mais ou menos aí um diâmetro de uns 2 metros, uma altura mais ou menos aí de uns 4 metros. E eu fui colocado nesse tubo em pé. Eu entrei nesse tubo em pé, nesse tubo de luz. Esse irmão, ele tinha na mão um aparelho eletrônico, touch, e ele ficava todo o tempo ali anotando as coisas e controlando as intensidades. Eu ouvia o barulho das ondas de energia passar pelo meu corpo. Mas assim que terminou o tratamento, eu saí desse tubo de luz e fui conversando com o meu mentor, e o meu mentor começou a conversar com esse irmão. E ficaram ali conversando, eu não ouvia a conversa dos dois, era mentalmente. E eles deram um espaço e saíram conversando. Eu entrei novamente no tubo de luz para ter certeza que realmente eu estava vivendo aquilo. E dei aquele pulo do lado para entrar no tubo de luz. O meu mentor virou para mim e ficou um pouco envergonhado por minha atitude e me chamou pelo nome firme. E aí eu fiquei bastante envergonhado. E continuou a caminhar. Assim que eu fui repreendido, continuei a caminhar ao lado dele. Por que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso realmente para ter certeza de que eu estava naquele lugar e que eu estava desdobrado, porque eu tenho a certeza de quando os meus sonhos são lúcidos, eu tenho a certeza do que está acontecendo. Eu sei onde eu estou, eu sei onde está meu corpo, eu sei o que eu preciso guardar, eu sei quais os caracteres que estão envolvendo aquela situação, se é uma escrita, que tipo de escrita, se são símbolos, quais os tipos de aparelhos estão sendo utilizados. E eu começo a analisar tudo aquilo e começo a pensar como que eu vou fazer para lembrar tudo que eu estou vendo. E quando eu retorno, é claro que com uma pequena porção, só aquilo que me é permitido. E por que eu estou falando isso, a respeito desse assunto? Porque é muito claro para nós de que os nossos irmãos de outros mundos estão atuando e trabalhando tanto a favor quanto contra a humanidade, contra o seu desenvolvimento. Mas é chegado um tempo em que esses que trabalham contra serão removidos daqui. Esses irmãos de outros planetas, de outros mundos. Eles não poderão mais atuar aqui dentro do nosso sistema solar, ainda mais contra o único planeta que é habitado por seres corpóreos, seres que ainda têm e utilizam o corpo físico. Então é muito provável que de uns tempos para cá, em breve, nós possamos começar a visualizar essas pessoas entre nós. Pode ser que não seja daqui 2 anos, 3 anos, não sei. Quando isso vai acontecer, não sei, isso não cabe a mim saber. Qualquer data que eu desse seria mentira. Porque essa instrução vem dos espíritos. Quem tem o controle de tudo são os espíritos. Sobretudo, quem governa sobre os espíritos, que é Jesus. Aqui nesse planeta, quem governa sobre esses espíritos são Jesus, sobre todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Então não cabe a mim dizer, olha, vai acontecer tal coisa ou tal coisa em tal data. Isso não é real, não é verdade. Eu não conheço ninguém que falou que em tal data ia acontecer alguma coisa e isso de fato aconteceu. Que nós podemos dizer que os tempos são próximos. Porque a data não nos cabe. Então, nós precisamos ter essa consciência cósmica universal para que possamos compreender que esses irmãos estão vindo para nos ajudar e, primeiramente, no plano astral estão nos auxiliando, estão nos beneficiando,
tanto na saúde, quanto na inteligência, quanto no desenvolvimento genético. Estão nos auxiliando a ter uma espiritualidade maior e mais ampla e estão nos auxiliando a viver esses tempos difíceis que nós chegamos e que vai durar por mais um tempo. Até que tudo isso termine, nós temos esse auxílio também. Nós devemos venerar essas pessoas? Claro que não. Assim como nós não devemos venerar as pessoas que aqui estão nos ajudando. Seja cientista, seja um líder religioso, seja um artista, nós não estamos aqui para venerar pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós. Nós temos que venerar o nosso Pai Criador, é somente a Ele. As outras pessoas que nos auxiliam com espíritos de elevadíssimo escopo, esses merecem o nosso respeito, o nosso amor, e merece sim que possamos nós fazer, não a vontade deles, mas seguir os passos desses. Porque foram esses passos que os levaram a esse mundo angélico superior. Então devemos seguir os passos, porque estes seguiram os passos de Jesus. Então nós também seguimos os passos do Cristo, caminhando como esses irmãos que já estão no nível superior. Então eu peço que vocês assistam com carinho, pensem com carinho, se for importante esse material, que passe adiante, e que as pessoas que forem beneficiadas continuem a repassar para que outros também sejam beneficiados. Pode ser que você também tenha tido essa experiência. Comente aqui embaixo, marque as pessoas que você ama e que também está passando por isso e dê a essas pessoas a sua ajuda, compartilhando experiências comuns, como esta que eu passei agora, que não tem nada de especial, assim como a sua também pode ajudar pessoas, mas é uma experiência única e sua. Que todos sejam abençoados, iluminados e possam continuar progredindo nesse mundo de amor e de paz e de crescimento, que é o seu próprio mundo espiritual. Um abraço a todos.